Muito bem, gente boa, gente bonita. Agora, como prometido no vídeo anterior, vejamos de maneira mais resumida, mais prática, os outros três pontos dessas questões atuais relativas à urbanização, que são formação das megacidades, macrocefalia urbana e questões relativas ao crescimento desordenado das cidades, exclusão social, aumento da violência e outros. Porque esses problemas, essas questões, nós iremos debatê-las mais adiante quando vermos, por exemplo, com regiões metropolitanas, megacidades, megalópolis. Vamos esmiuçar e comentar item por item de maneira mais aprofundada, mas é importante que nós citemos para anteciparmos alguns temas que veremos mais adiante. Um problema urbano grave que existe em países que concentram em certas cidades, a maior parte do seu setor industrial, do seu setor financeiro, do seu setor comércio e de serviços, é o aumento absurdo da população daquela cidade. Não tanto pela população nativa ou natural daquela cidade, mas da parte da população ela vem de fora, tanto de municípios próximos, municípios do interior daquele estado ou de outros estados do país. E isso pode criar alguns, digamos, monstros urbanos que são as megacidades. Megacidades que são cidades gigantescas, tanto em área física como população, que superam o número de 10 milhões de habitantes. Temos várias megacidades pelo mundo. Citando algumas, a única megacidade europeia é a Moscou, capital da Rússia, supera 10 milhões de habitantes. A parte oeste da Rússia, que é a parte europeia, é a parte mais rica, mais industrializada, mais desenvolvida, e a cidade que concentra a maior parte dos serviços, as melhores escolas, tanto básicas quanto superiores, os melhores empregos, atividade industrial, de comércio e serviços, está na capital, no caso Moscou. Isso ajuda a explicar por que ela se tornou uma megacidade, a única megacidade europeia. No caso brasileiro, nós temos uma megacidade. São Paulo tem vários títulos, e um desses títulos é de megacidade, porque São Paulo supera os 12 milhões de habitantes. É uma cidade gigantesca, tanto em área física quanto em concentração de pessoas. Só a zona leste de São Paulo, que nós veremos mais adiante nos vídeos posteriores, possui algo próximo de 3 milhões de habitantes. É praticamente a população do Uruguai, país vizinho ao nosso. Imaginemos pelo menos metade dessa população da Zona Leste todo santo dia se deslocando para as áreas centrais do município de São Paulo ou da cidade de São Paulo em busca de trabalho, em busca de resolver questões corriqueiras ou questões importantes e também em relação a buscar escolas básicas ou superiores. Imagina os problemas relativos à mobilidade urbana, tanto o transporte individual quanto o transporte coletivo, que uma cidade como São Paulo tem que lidar, tem que resolver. E a cidade de São Paulo lida com tudo isso, e os paulistanos, tanto nativos quanto os paulistanos adotivos, lidam com esses problemas. E São Paulo, com seu título, ou um dos seus títulos de megacidade, superando os 10 milhões de habitantes, ou seja, até mais de 12 milhões, não é bom que São Paulo tenha esse título de megacidade, uma população tão grande, porque São Paulo, apesar de ter a maior infraestrutura ou a melhor infraestrutura de todas as cidades brasileiras, essa infraestrutura ela ainda é insuficiente para atender uma população tão grande assim. Temos outro fenômeno chamado de macrocefalia urbana. Esse fenômeno de macrocefalia urbana vai ficar mais claro depois quando nós vemos sobre hierarquia e rede urbana, mas de maneira mais sintética, bem resumida, o que seria a macrocefalia urbana? Seria uma rede urbana onde nós temos uma cidade principal e cidades próximas que estejam conurbadas, ou seja, com as suas zonas urbanas coladas na zona urbana da cidade principal, e as cidades próximas todas com as suas zonas urbanas conurbadas. Ou, aliás, os municípios próximos com as suas áreas urbanas conurbadas. Então, essa cidade principal, desculpe, e as cidades vizinhas, todas conurbadas, elas acabam concentrando tanto uma grande quantidade de cidades, consequentemente elas concentram o setor econômico do país,
setor industrial, setor de comércio e serviços, o setor de escolas básicas e superiores, o setor de saúde, os serviços essenciais e os empregos que a maioria dos trabalhadores urbanos busca. E em muitas situações acaba concentrando inclusive a maior parte da população do país. Se são países de área pequena e população relativamente pequena. Mas o fato de uma certa região do país ter uma grande quantidade de cidades, e essas cidades acabam concentrando a maior parte da população, isso gera o problema da macrocefalia urbana, ou seja, uma área específica muito forte, muito intensa no seu caráter urbano, enquanto as zonas ou as áreas mais afastadas possuem menos cidades, possuem menos habitantes, e os habitantes dessas áreas mais afastadas acabam carecendo dos serviços que estão concentrados nessas zonas de macrocefalia urbana. Buenos Aires, na Argentina, e os municípios próximos, eles caracterizam-se pela macrocefalia urbana. A economia da Argentina, a industrial de serviços, ela fica concentrada em Buenos Aires e nos municípios vizinhos. As cidades ou as zonas urbanas desses municípios são todas conurbadas, concentrando indústria, comércio, serviços, escolas e outros serviços essenciais à população argentina, enquanto as zonas mais afastadas, digamos mais no interior do país, têm menos cidades, têm menos habitantes, e os habitantes dessas áreas mais afastadas carecem de serviços básicos que estão concentrados nas zonas de macrocefalia urbana. No caso de Montevideo, no Uruguai, é mais grave porque mais da metade da população está na macrocefalia urbana circunscrita a Montevideo e os municípios próximos ou conurbados com Montevideo. Então, o Uruguai, que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, 1,5 milhão pelo menos se concentra em Montevideo, que é a capital, e os municípios próximos, compondo uma área de macrocefalia urbana naquele país, que se por um lado torna melhor a vida das pessoas nessa zona de macrocefalia, as populações mais do interior, das áreas mais distantes, sofrem com a falta de serviços que ficam concentrados nessas zonas de macrocefalia urbana. E para finalizar esse vídeo, mas são temas que veremos mais adiante, o crescimento desordenado dessas cidades, eles estão muitas vezes associados à questão da exclusão social. Muitos migrantes pobres que migraram para as grandes cidades e que ainda migram, com o sonho de conseguir emprego, conseguir melhorar de vida, muitas vezes acabam até piorando a sua situação. Habitando áreas periféricas, sem infraestrutura, áreas que nós podemos chamar de áreas de favelização, áreas sem infraestrutura mínima, decente, onde as pessoas consigam ter uma vida relativamente tranquila. Essas pessoas acabam sendo vítimas tanto do crime, o crime, digamos, a varejo, o crime pequeno tráfico de drogas, os pequenos roubos e furtos, como também nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, a formação de grandes facções criminosas que nasceram nas duas grandes maiores cidades do Brasil, mas que nos últimos 20 anos se espalharam pelo Brasil inteiro, tendo como pontos de disseminação das suas atividades os presídios estaduais das 27 unidades federativas nossas, dos 26 estados e do Distrito Federal. Quem depende de transporte urbano, quem depende de se movimentar na cidade, sofre com a questão da mobilidade urbana, tanto o motorista individual que tem o seu veículo, mas que demora muito para fazer um certo trajeto, dependendo do horário e das vias de acesso que ele use, porque o trânsito está muito congestionado, com muita concentração de veículos. E também a população mais pobre que não tem acesso a esses veículos individuais depende do transporte coletivo, que sempre é deficitário, sempre é problemático. Ele nunca atende à real demanda da população que usa esse tipo de serviço. Existem problemas graves em relação à concentração das linhas de ônibus na mão de poucas empresas. Aqui em Goiânia, não vou citar o nome, mas duas empresas, uma delas concentra 50% das linhas de ônibus, uma segunda concentra 25%, ou seja, duas empresas apenas concentram 75% das linhas de ônibus da região metropolitana de Goiânia. Não tem como o transporte coletivo funcionar.
não tem como a população que depende desse transporte coletivo ter um transporte de qualidade, o que gera situações onde pessoas gastam até 3 a 4 horas por dia nos trajetos de ida e volta a seu trabalho ou às suas universidades ou às suas escolas, caso ainda estudem. E também a questão grave de falta de espaços de opção de lazer. É difícil um bairro de periferia, caso ele seja planejado, que tenha uma praça, um espaço público planejado, cuidado, tanto pelo poder público quanto pela própria população, para que os habitantes daquele bairro, daquela região, tenham um espaço adequado para se divertir, para conviver, para socializar e para ter lazer. Pois bem, isso foram os tópicos resumidos sobre megacidades, macrocefalia urbana e outras consequências do crescimento desordenado das cidades. Nos vídeos posteriores iremos esmiuçar e comentar melhor sobre esses 3 temas. Até a próxima.